Saudações em Cristo, meu amigo, ouvinte da Palavra de Deus. Eu vou falar hoje um assunto interessante para a gente entender. Eu quero falar sobre o psicopata. Falar sobre o diabólico. O que é um psicopata? De acordo com a ciência, a psicopatia é distúrbio mental. Pessoas que têm distúrbio, pessoas que oscila a sua consciência, só que a ciência não consegue alcançar a altura que a Bíblia nos eleva. Na verdade, não é a doença. Como sabemos, não é uma doença física, mas é uma doença espiritual. Então, a psicopatia, o psicopata só se reconhece um psicopata normalmente pelas suas ações. E eu quero falar para você que o psicopata ele está no individualismo, está na política, está na religião. E esse espírito psicopático, eu vou provar para você que ele começou nos céus. Posso dizer para você, de acordo com a Bíblia, que isso começou nos céus. Veja bem, eu resolvi trazer essa questão para o centro da nossa discussão, nossa fala, porque acompanhando os fatos graves que já eu vi e todos os dias acontece, o caso, por exemplo, Francisco de Assis, aquele assassino em série, mais de 8 ou 10 pessoas, mulheres, com um perfil, é o psicopata, o maníaco do parque. Tivemos um caso de Susana Stoffman, que eu estava estudando na época, e esses casos provocaram muitas comoções na sociedade, no país. E a pergunta que se tem é, o que é que está na cabeça dessas pessoas? As pessoas dizem, esse é um monstro. E o que é pior, essas pessoas, eles também são vítimas. Porque essas pessoas estão dominadas por um espírito, que nós podemos provar dentro das escrituras, um espírito maligno. E esse espírito, ele parte dos céus. É um espírito que ele está atuando na humanidade. E esse espírito, que eu vou provar para você ainda hoje, que ele começa nos céus. É preciso nós observarmos que lá no céu, Satanás inicia-se a guerra, seduzindo um terço dos anjos e colocando esses anjos a seu serviço, segundo as escrituras no livro de Apocalipse capítulo 12. Nós temos lá no Gênesis, quando Satanás usa a serpente que leva uma mensagem para Eva, dizendo, comem do fruto da árvore, coisa que Deus diz, o dia que comer certamente morrerá. Veja bem, por que a serpente levava essa mensagem para Eva para que ela comesse do fruto? Porque o dia que ela comer certamente morreria. Porque a Bíblia diz que Satanás ele veio para matar, roubar e destruir. Então lá entrou a morte no mundo e a morte passou a todos. Veja bem, quando o Senhor diz, não come porque morre, Satanás leva a mensagem usando uma serpente medonha como a mensagem coma, ou seja, ele queria que nós morrêssemos. Eu tenho no livro de Samuel, do profeta Samuel, capítulo 16, 1 Samuel, capítulo 16, quando Saul, o primeiro rei de Israel, ele foi tomado pelo espírito. E é interessante observar que esse espírito ele é da parte de Deus. Veja o versículo. E o espírito do Senhor se retirou de Saul e atormentava um espírito mau da parte do Senhor. Então os criados de Saul lhe disseram, eis que agora o espírito mau da parte de Deus te atormenta. A história de Saul é interessante, é longa, mas nós sabemos que ele foi um homem ungido por Deus. E a unção, quando o profeta chegava, colocava o azeite, era símbolo de que ali estava o Espírito de Deus sobre aquela pessoa. Saul, primeiro de rei de Israel, foi levantado para comandar o povo, e a partir do momento que ele recebeu aquela unção, Davi se tornou um homem forte, um homem que convencia os povos a acompanhar e vencer as guerras. Saul fracassou, então a Bíblia diz que o Espírito de Deus se retirou de Saul. E Deus retirou Saul, ungindo a Davi, que haveria de ser o seu genro futuro Davi. Veja bem, quando o Espírito de Deus afasta de Saul,
um espírito mau começou a atormentar a vida de Davi, de Saul. É interessante observar que os seus criados disseram assim: vamos trazer alguém que possa tocar a música, a flauta, e que esse espírito possa ser repreendido. Davi já tinha recebido o Espírito de Deus através da unção e passou a reinar na vida de Saul. Nós sabemos a história interessante de Davi, quando ele lutou com Golias. Isso, o universo humano tem essa história como uma história grandiosa, e que foi. E ele venceu exatamente Saul pelo Espírito que estava nele, o Espírito de Deus. É importante observar que Saul passou a viver uma psicopatia, uma mente diabólica, e ele passou a perseguir Saul, porque Saul passou a ser aclamado como uma pessoa que era o libertador de Israel. Quando ele destruiu, derrubou Saul, as pessoas gritavam, as mulheres gritavam, Davi, 1000 vezes Davi, 10.000 vezes Saul, 10.000 vezes Davi. Ou seja, ele triplicava, ele aumentava o reconhecimento a Davi, e passou a surgir, então, na mente de Saul, que seria ser seu sogro, na mente de Saul, um desejo de destruir Davi. E é importante observar que ele começou a perseguir Davi a partir do momento que ele realizou uma obra pelo Espírito de Deus. E então ele planejou dar sua filha para Saul, para Davi, para que fosse genro, para que nesse momento ele pudesse destruir Davi. Então nós temos essa história que é muito longa, né? E aí Davi sempre se defendendo. E o final de Davi, foi consultar uma cartomante, um espírito também. E essa cartomante disse que ele morreria no outro dia, e realmente ele morreu. Ele se suicidou, morrendo juntamente com seus filhos. Bom, o psicopata, ele é uma pessoa, na verdade, ele é uma vítima. Mas quando ele comete um ato monstruoso, as pessoas veem como monstro. Aquela questão do dragão, que é um monstro, no entendimento bíblico, o dragão, um monstro, Satanás. Esse monstro é quando uma pessoa faz algo monstruoso, ou seja, algo que não dá para classificar. Então nós vemos que o psicopata, ele é aquela pessoa da mente fria, calculista, egoísta, não tem empatia, e essa pessoa se torna um monstro, um predador no meio da sociedade. Nós temos um conjunto dessa. Nós tivemos aquele caso recente nos Estados Unidos, daquele jovem que foi assassinado, aquele jovem famoso, um cristão, uma pessoa que reunia milhares de pessoas, que se sentia uma pessoa que todos amavam, e um jovem de 22 anos planejou a morte dele, algo que chocou o país e que chegou até nós essa notícia. A pergunta é: por que um jovem de 22 anos, de boa formação, pode ter um desejo, um sentimento de matar uma pessoa? A pergunta é: o que é que ele ganha com isso? Qual é o lucro disso? Esta é uma mente. Porque a nossa mente, se tem uma coisa importante que nós devemos dar atenção, é a nossa mente. A nossa mente, aqui, quando a Bíblia diz que o homem é imagem e semelhança de Deus, não está falando do nosso porte físico, na nossa cor, mas está falando nesse poder que nós temos aqui. Nós temos o poder, a nossa mente, o poder, toda a nossa ação parte da mente. Essa máquina. Então, quando uma pessoa está andando, falando sozinha, as pessoas dizem: está falando, está fora de si. Então, quando Satanás ele entra na mente das pessoas, é como se fosse um terrorista que entrar naqueles aviões, entrar e chocar contra aqueles prédios, tirando o piloto de centro. É importante observar na Bíblia essa presença de Satanás na vida das pessoas. Quando Judas começou a planejar a morte de Cristo, ele começou a pensar em vender Jesus para os sacerdotes e ganhar dinheiro em cima daquele negócio. Olha a frieza, o calculismo desta pessoa. Nós vemos casos de pessoas que pegam o seu ente querido, corta, coloca na geladeira e às vezes começa a alimentar parte, ou vai para a festa. E a pergunta é: como que uma pessoa pode ter uma mente tão fria como esta? E é por isso que a Bíblia diz, o apóstolo Paulo no livro de Efésios, falando, Efésios capítulo 6, versículo 12, nós não devemos lutar contra a carne e nem contra o sangue, mas contra as potestades, as autoridades espirituais. E esta autoridade espiritual, ela parte dos céus. É o que Paulo fala aqui. E ela está interagindo no meio da sociedade.
Porquanto não devemos lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os principados das trevas deste século, contra os hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Porque Satanás desceu dos céus. E é dos céus que ele vem para destruir. A Bíblia diz que ele veio para matar e destruir. O livro do Apocalipse diz: ai da terra, porque Satanás desceu para lá com grande ira. Nós estamos falando de um caso individual. Quando uma pessoa comete um crime físico, que a sociedade vê com os olhos físicos, porque nós não precisamos ver o espírito, mas a ação do espírito. Você não vê o vento, você vê a ação do vento. Então, quando alguém comete um crime bárbaro, as pessoas dizem: olha, um psicopata. Na linguagem científica, é uma pessoa, um psicopata. No entendimento espiritual bíblico, é uma mente diabólica. Então, quando Jesus estava na ceia ali, falando com seus discípulos, a Bíblia diz que Satanás entrou no coração de Judas. Satanás entrou no coração de Judas. Satanás entrou na mente de Judas. Até o próprio Pedro, segundo as Escrituras, Jesus disse: para trás, Satanás. O que Pedro estava fazendo? Mas Pedro não seria um discípulo? Mas quando a mente de Pedro começou a vacilar, Satanás começou a dirigir a sua mente e começou a aconselhar Jesus a não cumprir com o sacrifício pelo qual ele viria fazer. A Bíblia diz que Jesus veio para dar vida e vida com abundância. E a morte de Cristo é o resgate da humanidade. E Satanás sabia que se Jesus morresse, o mundo teria a oportunidade de ser salvo. Então Pedro começou a dizer: Senhor, é bom que deixa disso, vamos evitar isso. Até ele tinha uma espada, quando o soldado veio e atacou. Então veja bem, a psicopatia na política. Nós estamos vendo o mundo, o que nós vemos na política? Uma psicopatia. É uma psicopatia, uma pandemia diabólica. Aonde nós vemos as pessoas transtornadas como se eles não conseguissem ver o óbvio. Por exemplo, um cachorro, ele chega no espelho, o passarinho, e se vê no espelho. E ele às vezes começa a acuar, começa a brigar, tentar brigar com aquele que está do outro lado. Ele não consegue, ele reconhece que aquele não é ele. Às vezes uma pessoa está do outro lado do espelho e ele acha que ele está do outro lado do espelho. Na verdade, ele não está do outro lado do espelho. Então é difícil convencer uma mente diabólica, porque a psicopatia é o que está hoje na política. Quando as pessoas não conseguem ver o óbvio. Então, você quer explicar para essa pessoa, mas ele tem a mente cauterizada e essa pessoa jamais vai compreender. E isso é em massa, é uma pandemia que hoje é distribuída numa sociedade. Quando uma sociedade perde a visão e aqueles que estão no comando, que escarnecem, que pisa, sapateia e explora, e ainda é visto por aqueles como seus deuses, seus ídolos, que é o que muito acontece. Nós sabemos que o mundo, no mundo político, as pessoas, vê as pessoas passando fome, vê as pessoas sendo mortas e dizendo que ama a sociedade, ama a sua pátria, ama seu povo. E o povo acredita nisso. Trazendo para a religião, essa psicopatia é pior. Quando nós vemos os líderes religiosos que estão desencaminhando, destruindo uma sociedade, como hoje nosso estudo hoje, a vida escolar, está destruindo em boa parte a nossa sociedade. Não sei se você está acompanhando nas nossas faculdades, nas universidades federais, como está acontecendo o transtorno mental que as pessoas estão passando por intermédio das ideologias satanistas, mentes diabólicas, mentes psicopáticas, que passam a instruir pessoas e que passam a ser mestre, e essas pessoas, os alunos, como um caderno em branco, começam a escrever tudo aquilo que é visto pelos seus mestres e acha que aquilo ali que é o correto. Ele não tem capacidade de questionar, porque ele não tem os princípios fundamentais da palavra de Deus. Se fala muito em princípios. Qual é a guerra que está no mundo hoje? Aquele moço nos Estados Unidos foi assassinado porque ele era aquele que vinha pregoando princípios, que era a família, que era o amor, que era a pátria, que era o povo, que era o amor, que era Cristo. Eu assisti alguns vídeos dele e ele falava muito sobre a ressurreição, sobre a volta de Cristo. E aquela pessoa que assassinou ele, inclusive, ele casava com uma pessoa que tinha um distúrbio. Porque o homossexualismo é um distúrbio mental. Quando uma pessoa diz eu não sou mais homem, é um distúrbio. Isso aí é uma doença espiritual. Agora, é pecado falar? Não. Eu não posso dizer que eu não sou Mateus. Eu sou do verbo ser. Se amanhã eu disser que eu sou a Maria,
eu estou sendo transtornado. Aliás, o transtorno dentro da religião, ele é assustador. Eu já falei algumas vezes e repito, quem é a mãe de Jesus? Acharam-se no Rio Parnaíba, em São Paulo, uma estátua quebrada. Como consegue colocar na mente das pessoas que aquela é a mãe de Jesus? Como conseguir fazer essa metamorfose, encaixar na cabeça das pessoas? A Bíblia é os princípios fundamentais de uma sociedade, de um povo que eleva a Deus. Nós estamos vendo nossos princípios, o casamento, por exemplo. Isto é psicopatia. A psicopatia, no plural, é uma pandemia psicopática que assume, que toma conta de uma sociedade como uma doença que assola. Falando dentro da religião, nós estamos vendo os pastores, padres, ministros da religião que falam besteira. Hoje mesmo eu estava vendo um vídeo, um pastor dizendo que nós temos uma alma e a alma estava debaixo do altar falando. É interessante observar que essas pessoas eles têm uma obsessão de ser mestre, de dominar, de estar no centro, mas eles não entenderam o que significa a Bíblia. Aquilo ali é uma forma alegórica de falar, uma alegoria. Aquilo ali é uma forma simbólica de dizer, de representar, uma linguagem simbólica. As almas ali, da mesma forma que a Bíblia diz que o sangue de Abel clama desde o céu, da terra. O sangue está falando. Ora, a alma está falando ali uma forma de justiça para com aqueles que morreram e derramaram o seu sangue. E a alma é a formação, o corpo, a alma torna-se um espírito. O que é o psicopata? O psicopata, as pessoas querem ver Deus, nunca verão. Mas a ação de Deus está aí para todos verem. A chuva, o vento, as plantas nascendo, os frutos produzindo. Esta é a ação de Deus. A Bíblia diz, pelo fruto conhecereis a árvore. Nós estamos vendo a árvore dando seus frutos. Nós estamos vivendo um mundo religiosamente politizado, um mundo de guerra, de conflito. Nós estamos vendo as violências sendo praticadas. A Bíblia diz, ai daquele que chama bem mal e o mal bem. Nós estamos vendo que o mal está sendo reconhecido como bem e o bem como mal. A Bíblia diz, ai daqueles que chamam o mal bem e o bem mal. Satanás consegue, através da sua psicologia diabólica, que é dele, ele é o centro, ele é o psicopata, ele é o centro, a raiz. Então ele insere na mente dos seus servos e esses passam a disseminar a sua doutrina e as pessoas estão apodrecendo. Massa falida. Eu gosto daquela música. Nós vivemos uma massa que está falecendo. O psicopata é aquela pessoa que está sendo dominada pelo espírito. Eu poderia dizer para você que na Bíblia, quantas vezes, dezenas de vezes, aonde a Bíblia afirma sobre a questão, veja bem, só na continuidade aqui. E aconteceu que no 8º dia, o mau espírito da parte de Deus se apoderou de Saul e profetizou no meio da casa de Davi, tocava a harpa com a sua mão, como os outros dias. Saul, porém, tinha na sua mão uma lança. E Saul atirou com a lança, dizendo, encravarei a Davi na parede. Porém, Davi se desviou dele por 2 vezes. E temia Saul a Davi, porque o Senhor era com ele e se tinha retirado de Saul. Quando Deus retira do homem a sua proteção, quando Deus afasta, a Bíblia não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Quando o homem resiste à verdade, Deus afasta e Satanás passa a tomar conta, que é uma propriedade dele. O psicopata é uma mente doente, ela não é uma mente que não raciocina, é uma mente forte. Ela às vezes tem mais poder que uma mente normal. Por isso que eles são calculistas e normalmente eles eles dominam. Aquele que não tem o espírito. Por isso que a Bíblia diz, resistir o diabo e ele fugirá de vós. Não luteis contra a carne e o sangue, mas contra essas autoridades espirituais que estão atacando, que estão assolando a humanidade. O psicopata é o mesmo mente diabólica. Por isso que Jesus expulsava os demônios, e os demônios pediam para entrar nos porcos, e os porcos enlouqueceram e se suicidaram-se no mar. Por isso que a gente vê, nós podemos ver que esse poder espiritual, ele está dominando pessoas e até os animais sofrem essas consequências. Que Deus te abençoe.